Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos ler João, capítulo 8, a partir do versículo 31. A palavra diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Então, olha o que Jesus disse aqui. Aqueles homens, eles eram livres. Eles não eram pessoas assim, o preso, né? Que estava numa cadeia. Mas eles eram pessoas que eles eram escravas do pecado. E quando Jesus disse para eles ali: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus estava se referindo à palavra. Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos sendo libertos do pecado, das obras erradas que nós praticávamos. Nós começamos a ter o conhecimento de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu aprendo a conhecer o que me convém, eu aprendo a viver somente das coisas que são corretas, lícitas, não das coisas ilícitas. Então, quando Paulo disse, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque nós não somos, a Bíblia não diz ali, você não pode isso, você não pode aquilo. Não. Quando nós conhecemos a verdade e somos guiados pelo Espírito de Deus, nós aprendemos aquilo que é bom e aquilo que não é bom para nós. Aquilo que não é bom a gente rejeita, mas aquilo que é bom nós queremos. A palavra diz: observai tudo e retém o que é bom. Observa tudo, mas retenha somente o que é bom. Se te disserem algo, primeiro você vem aqui e se certifica de que está escrito aqui. Aí você vai ver que é verdade. Agora, se não estiver, fuja da aparência do mal. Não se deixe enganar. Você precisa aprender a crer, a confiar, a ser o discípulo de Jesus, como ele disse aqui. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, ele falou para mim e para você, serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos prosperar em conhecer a verdade se nós nos dispusermos a sermos discípulos de Jesus, a sermos seus seguidores, de fazer de fato aquilo que ele tem ensinado, aquilo que Jesus ensinou enquanto ele estava aqui com os discípulos. Ele deu ensinamentos, ele deu direção, ele deu direção, instruções de como agradar ao Pai, de como nós sermos libertos de fato do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão escravas, servas do diabo? Quantas pessoas vivem escravizadas pelo pecado, dominadas pelo pecado e não conseguem sair dele? Sozinhos não. Só se ela fizer a escolha e dizer: eu não quero mais isso para minha vida.
No momento em que ela fizer Jesus Senhor da vida dela e ela abrir mão de todas essas coisas erradas, Jesus transforma a vida dela. Jesus muda a história realmente. Quando você permite, quando você abre o acesso, quando você abre o teu coração, quando você coloca as coisas diante de Deus, quando você busca a aprovação de Deus e não dos homens, Deus, ele vai trabalhando na tua vida. Quando você começa a se analisar, a se examinar e ver que você não quer mais essas coisas, que você começa a analisar, isso não agrada a Deus, eu não quero. Eu quero fazer aquilo que agrada o Pai. É isso que nós devemos fazer. Procurar fazer aquilo que agrada o Senhor e não aquilo que agrada o homem. Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. E muitas pessoas em busca de aceitação agradam o homem e não estão preocupados em agradar a Deus, em buscar a Deus, porque sofreram rejeição, sofreram abandonos. Mas a palavra diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor não esquece de nós. Deus não esquece de ninguém. Então nós precisamos nos voltar para a palavra. Eu quero ler com você também João 14, no versículo de número 15, diz assim, Jesus diz, né? Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então, só tem o Espírito de Deus aquele que nasceu de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos disse: como pode eu, velho, voltar para o ventre da minha mãe? Não é esse tipo de nascimento que Jesus estava falando. Jesus, ele disse que o nascer de novo da água, do Espírito, quando nós aceitamos Jesus, quando nós fizemos dele Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós descemos as águas do batismo, lá nós sepultamos a velha criatura, nós ressurgimos da água, novas criaturas. Ali nós damos o testemunho público de que realmente nós aceitamos Jesus, de que ele é meu Senhor, de que eu quero viver uma nova vida. E nascer do Espírito, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito. O Espírito, ele não vai habitar numa casa suja. O Espírito Santo não habita aonde está o pecado, aonde superabundou a graça. Ali ele vai estar. Quando você rejeita o pecado, o Espírito de Deus, ele é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Dessas três coisas ele nos convence. Quando você se deixa convencer disto, quando você obedece a palavra e quando você deixa o Espírito Santo te guiar, ele vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Ele vai te mostrar: meu filho, isso aí tá errado, larga. Aí você vai e abandona. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Não tenha medo de seguir em frente. Não tenha medo de dar passos. Não tenha medo de tomar a decisão certa. Seja livre. Não seja escravo do pecado.
do engano, da mentira, da fofoca. Tem tantas coisas que estão escritas ali na palavra, as obras da carne, mas nós só vamos conseguir ter o auxiliador, receber esse Espírito, porque nós estamos em Cristo. A palavra diz aqui, o mundo não pode receber esse Espírito porque o mundo não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. É muito forte isso. As pessoas lá do mundo, nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito. As pessoas do mundo são levadas pela emoção, pela intuição, né? Mas nós somos direcionados pelo Espírito. E quando nós somos guiados completamente por Ele, nós não pecamos. Ele nos adverte, Ele nos mostra. Quando nós estamos prontos para dar um tropeço, muitas vezes numa palavra, numa atitude, num gesto, numa obra, Ele nos dá aquele puxãozinho e diz, para aí. Quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito de Deus, as coisas são diferentes. Quando você diz, Espírito Santo, me ajuda aqui, me auxilia nessa tarefa, Ele te auxilia, Ele te ajuda. Eu sempre peço para Ele, Senhor, usa a minha boca, coloca na minha boca as palavras que as pessoas precisam ouvir, porque eu não sei o que elas necessitam, mas Tu sabes, Espírito Santo. É o Senhor que conhece cada coração, é o Senhor que sabe o que cada alma precisa, o que alimento que essa pessoa está precisando, eu não sei. A palavra diz, abre a tua boca que eu encherei. Então deixa o Espírito de Deus encher a tua boca. Deixa que o Espírito de Deus te use. Eu sempre digo, Senhor, que seja o teu Espírito e não a carne. A carne aqui não tem nada para oferecer. A carne não tem nada para dar, mas o teu Espírito tem. Então é assim que a pessoa que é nascida de novo, ela procede. Quando eu vou dar um atendimento terapêutico, eu oro e peço, Espírito Santo, me dirija. Tu conhece o coração desta pessoa que eu vou atender. O Senhor sabe o que ela precisa, eu não sei. Me mostra a ferida que está na alma dela, aonde ela precisa da cura. Me mostra, me identifica aonde eu posso ajudar esta pessoa. E o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos capacita, ele coloca palavras na nossa boca para falar para aquela pessoa. As palavras da palavra de Deus também. Ele nos dá sabedoria para falar, ousadia, convicção daquilo que nós estamos falando. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito, ser direcionados pelo Espírito de Deus. Nós necessitamos ser totalmente dependentes de Deus, guiados pelo Espírito. Quando você for tomar uma decisão, diga, Espírito Santo, me dá o melhor caminho, que solução, que direção eu devo tomar. Peça para Ele. Não haja de cabeça quente, não tome atitudes precipitadas, mas fale com Ele primeiramente. Peça para Ele direção. Senhor, me usa aonde o Senhor quiser. Coloca as palavras na minha boca. Manda uma pessoa onde eu estou para que eu possa pregar para ela, Jesus. Peça. Senhor, eu quero ser o sal e a luz para iluminar. Me usa. Que aonde eu for eu seja esse sal e eu seja essa luz. Que eu desperte a sede nas pessoas de querer servir a Ti assim como eu sirvo. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Ele nos auxilia,
na forma de orar, de interceder, de clamar, de pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Bate, a porta se abre. O que busca encontra, o que pede recebe. Mas se eu não fizer a minha parte, como é que eu quero que Deus faça a parte dele? Eu tenho que fazer a minha parte. E a primeira delas é escolher Jesus, fazer ele Senhor da minha vida, ser servo de Jesus e não escravo do pecado, e não ser mais capacho do diabo. Deixe que o Espírito de Deus venha te conduzir. Permita que o Espírito de Deus venha te convencer daquilo que você precisa abandonar. Só Ele pode nos mostrar o caminho da justiça, do juízo e do pecado. O que nós precisamos abandonar nas nossas vidas, aquilo que nós precisamos lançar fora da nossa vida, para que nós possamos viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Quantas pessoas não vivem esta vida abundante porque estão escravas, servas do pecado e não servas de Cristo? Porque eu prefiro ser serva do Senhor, que Jesus seja o meu dono, do que ser escrava do diabo, como um dia eu vivi. Antes de eu conhecer a verdade que me libertou, eu vivia no engano, na mentira, no pecado, na idolatria. Eu vivia na religiosidade, né? Eu vivia. Mas quando eu conheci essa verdade que me libertou, eu abandonei todas estas coisas às quais eu era presa, das quais eu era escrava. Hoje eu não sou mais escrava do medo. Hoje eu sou filha de Deus. Eu sou co-herdeira através de Cristo. Eu sou herdeira e co-herdeira, sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. É isso que você é. Então abandone esse pecado que te escraviza. Abandone tudo o que tem te afastado de Deus, aquilo que tem te impedido de viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Deixe de ser escravo do inferno e passe a ser servo do Senhor, filho de Deus, filha de Deus. Deixe de ser criatura e passe a ser filho e filha. Porque Deus, ele criou o homem para dominar, para ter domínio, e não para ser dominado pelas coisas. Não fez o homem para ser dominado pelo pecado, para ser escravo do inferno, não. A palavra diz que ele nos fez muito mais do que vencedores. Então, fique com esta palavra. Persevere nela, creia nela. Se fortaleça nela, crie raiz nela, que ela se enraize no teu coração, que o Espírito Santo possa habitar em você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra, que elas tomem a decisão de não ser mais escravas do medo, nem do pecado, nem de Satanás, mas que elas se tornem servas do Deus Altíssimo, que elas façam de Jesus o Senhor e dono das suas vidas e que elas venham viver a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para nos dar, que ela saia da vida de escassez, da vida de hipocrisia, da vida de mentira, de engano, de falsidade, de idolatria, e que ela passe a viver o melhor que o Senhor tem para a vida dela. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente e tome a decisão certa.